A Polícia Civil ouve o técnico da empresa responsável pela manutenção do equipamento que fornece oxigênio para o HCamp de Porangatu. A suspeita de que uma correia usada no aparelho era improvisada. A falta de oxigênio pode ter sido a causa das mortes de 5 pacientes. O homem suspeito de abusar de uma idosa de 79 anos é preso em Goianésia. A mulher era cliente do suspeito que vendia artigos religiosos. O ritmo da vacinação anda diferente entre os municípios goianos e a Secretaria de Saúde muda a forma de distribuir as doses para tentar igualar a idade das pessoas que estão sendo imunizadas. Depois de 5 dias, o fogo no Parque das Emas é controlado e começa a colheita do sorgo no sudoeste de Goiás. Essas e outras notícias da sua região, a partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição, que já está no ar. Olá, boa noite para você. Agora são 7h10. O delegado de Porangatu ouviu hoje à tarde o técnico da empresa responsável pelo equipamento de oxigênio do hospital de campanha da cidade. O funcionário prestou depoimento. Nós vamos ao vivo para Porangatu falar com o Tiago Costa, que tem mais informações, né, Tiago? Como é que foi esse depoimento? Ajudou a esclarecer o que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite para todos que acompanham a gente. Olha, cada dia que passa, a Polícia Civil fica mais próxima de juntar todas as peças do quebra-cabeça para entender o que aconteceu domingo aqui em Porangatu, depois de uma queda de energia, que o equipamento de oxigênio não funcionou, inclusive uma correia arrebentou. A suspeita da polícia é que essa correia tenha sido improvisada. Hoje, a polícia ouviu o técnico que chegou para fazer a manutenção nesse equipamento e, com certeza, juntando com os outros depoimentos, a Polícia Civil vai ficando mais próxima de conseguir entender o que aconteceu. 5 pessoas já morreram desde então, pacientes que foram transferidos para Uruaçu ainda mesmo no domingo. Inclusive, eu preparei uma reportagem contando um resuminho de tudo o que aconteceu de domingo até agora sobre este caso. Vamos acompanhar. A UTI do HCamp de Porangatu voltou a receber pacientes com Covid-19 depois de 3 dias desativada. Hoje, também a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que 5 das 11 pessoas que estavam internadas na UTI no último domingo morreram. Os pacientes foram levados às pressas para o Hospital Centro-Norte, em Uruaçu, a 130 quilômetros, depois de uma queda de energia ocorrida quando essa árvore caiu sobre a fiação elétrica. O equipamento que fornece energia para o hospital não funcionou. O 5º paciente que morreu foi Nivaldo Ferreira dos Santos, de 46 anos. Ele era servidor da Câmara Municipal de Talismã, no Tocantins, e estava internado com Covid no HCamp de Porangatu. A Polícia Civil começou a investigar cada uma das mortes desses pacientes transferidos. Já fizemos a requisição, inclusive, dos prontuários médicos, documentos médicos de cada paciente, né, que veio a falecer e que cuja morte, né, possa estar relacionada com o evento, né, ou seja, com a falta de energia, que desencadeou a necessidade de acionamento do compressor, que teve a correia rompida, né, e aí teve o desabastecimento de ar medicinal. A polícia também já investiga o que teria acontecido com o gerador de oxigênio na tarde do último domingo. Esse compressor ele precisa de uma correia, né, que liga o compressor ao motor para fazer a geração do ar medicinal. E essa correia, ao que a gente já tem informações, é lógico que ela foi encaminhada para a perícia, mas pode ser que ela não seja adequada, que ela não seja a correia do fabricante, né? Inclusive a possibilidade de ser uma correia automotiva. A Prefeitura de Porangatu, responsável pela administração do hospital, não quis comentar sobre a suspeita de que a correia utilizada no equipamento que fornece o oxigênio aqui para o hospital seria improvisada, mas disse que já abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu aqui no hospital no domingo. A comissão sindicante foi aberta justamente nesse sentido, para apurarmos se é fato ou não a situação das correias e se houve negligência ou não em algum momento sobre a manutenção desse equipamento. Então a Prefeitura também está agindo para ter o meio de correção necessário se tiver havido falha humana, omissão ou negligência.
Sem dúvida, a gente segue acompanhando essa investigação. Olha, o ritmo de imunização contra a Covid-19 está bem diferente entre os municípios. Em várias cidades do estado, a vacinação contra a Covid já chegou para quem tem menos de 40 anos. Mas em outras cidades, a vacinação está parada por falta de doses. Jataí começou a vacinar as pessoas com 39 anos na segunda-feira, mas há 2 dias a aplicação da primeira dose está suspensa. A última remessa de vacinas chegou aqui em Goiás há 5 dias, pouco mais de 29 mil doses da Coronavac. Agora não tem previsão de quando novas vacinas devem chegar aqui no estado. Em Rio Verde, a aplicação de primeira dose também está suspensa. O município chegou a imunizar as pessoas com 36 anos na terça-feira, mas agora só tem vacina para a segunda dose. Em Anápolis, a vacinação chegou para quem tem 40 anos. No município, falta imunizar mais da metade da população. O Pedro foi um dos últimos a ser vacinado antes das doses acabarem. A gente até se emociona um pouco, porque tanto tempo esperando essa hora, né, que é muito bom. Agora espero que tenha mais possibilidade para abrir para a população toda, né? Outros municípios também suspenderam a vacinação, como Mineiros, que parou em 41 anos, Goiatuba, que parou em 42, Santa Helena também parou em 42 e Cachoeira Alta, que parou em 38. Por outro lado, tem municípios onde a primeira dose continua sendo aplicada, como em Itumbiara, que hoje vacinou as pessoas com 39 anos. Catalão começou a vacinar nesta mesma faixa etária. E Lusiânia também está vacinando 39 anos. Tem ainda municípios com a imunização bem adiantada. Em Formosa, por exemplo, a vacina já chegou para quem tem 30 anos. E em São João da Paraúna, região sudoeste do estado, jovens de 18 anos já estão sendo imunizados. Eu pensei, eu poderia ser vacinado em novembro ou dezembro, por aí. Fui vacinado bem antes, graças a Deus. E para tentar igualar a faixa etária de quem está sendo vacinado, a Secretaria Estadual de Saúde mudou a forma de distribuir as doses para os municípios. Municípios que possuem uma cobertura, uma cobertura vacinal menor que 50%, levando em consideração não só a dose registrada, mas a dose recebida, eles receberão mais doses do que os que têm mais de 50% de cobertura. A ideia é que nós possamos homogeneizar essa cobertura e nivelar todos, no mínimo em 50%, e aí sim voltar a fazer a distribuição apenas proporcional por faixa etária que ainda falta vacinar. Por que isso? Porque mais importante do que avançar só a faixa etária, as pessoas ficam muito preocupadas com isso, a gente precisa estar atento à cobertura populacional. Qual o percentual daquela população, daquele município que já foi vacinada? Isso é que nos importa. E a gente precisa fazer com que seja homogêneo em todo o estado. Não adianta eu ter um município com 100% e outro com 20%. A gente te mostra agora que em Rio Verde, pessoas que tiveram Covid e ficaram com sequelas da doença podem fazer reabilitação na rede municipal de saúde. O tratamento é de graça. Há 2 meses, a Maximiana pegou o Covid-19. Passou mais de 40 dias na UTI. Doença que deixou marcas pelo corpo e sequelas. Há alguns dias, ela começou uma reabilitação para tentar recuperar os movimentos. Eu achava que meu movimento não ia voltar mais. Eu achava que não ia mais, que é triste você querer pegar um copo e não ter força na mão para segurar. Hoje são movimentos que você consegue fazer sozinha? Consigo. O seu Realcino, de 72 anos, já sente as mudanças com a fisioterapia do pulmão. E ajudou o senhor a ficar respirando melhor? Melhorou. Eles fazem parte de um programa de reabilitação pós-Covid-19 criado pela Prefeitura de Rio Verde. Qualquer paciente que sentir desconforto, que apresentar consequências e sequelas da Covid, pode estar procurando as nossas clínicas da família, que ali eles serão atendidos e encaminhados para o ambulatório. Ele passa por uma triagem, lá é feita uma análise, uma avaliação. Se ele atingir os critérios estabelecidos nesse protocolo, ele é encaminhado para o ambulatório pós-Covid. Aqui o paciente vai fazer a reabilitação com multiprofissionais, sendo atendido por nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e fisioterapeutas. Essa reabilitação dura 2 meses e os encontros são semanais, variando entre 1 a 3 vezes por semana, dependendo da gravidade da sequela.
Reabilitação que devolve aos pacientes a esperança de levar uma vida normal. Eu tenho essa esperança de poder voltar a trabalhar, fazer o que fazia antes. Sem dúvida, esse tratamento vai fazer toda a diferença, né, na vida dessas pessoas. Olha, um novo decreto da Prefeitura de Goiânia vai liberar o funcionamento de cinemas e teatros na capital. Também vai ter mudanças nas regras para bares, eventos e comércio em geral. Foram 2h30 de reunião entre a Prefeitura e representantes de vários segmentos do comércio até o martelo batido. Nós decidimos agora pela manhã algumas mudanças no nosso decreto. A partir de amanhã estaremos apresentando e válido já. Além de liberar até 8 pessoas por mesa, a Prefeitura também permitiu o funcionamento dos bares e restaurantes até às 3 horas da manhã, mas somente com 50% da capacidade. Após mais de 400 dias, os cinemas também voltam a funcionar com até 50% da capacidade, assim como teatros e circos. Eventos também estão liberados, com metade da ocupação do espaço e limite de até 250 convidados. Já o comércio vai poder ficar aberto no horário normal, obedecendo o que constar em seu alvará de funcionamento. Segundo o secretário municipal de saúde, o avanço da vacinação e a queda dos casos de Covid-19 possibilitaram as mudanças. Nós estamos aprendendo a conviver com essa doença, com as restrições sanitárias. No momento que a vacinação progride e que existe uma estabilização na taxa de solicitação de leitos, bem como também na taxa de ocupação, é permitido que haja essa flexibilização, sempre com muita responsabilidade, com muito zelo. Olha que barbaridade. Em Goianésia, a Polícia Civil prendeu um homem de 55 anos suspeito de abusar uma idosa de 79. Vamos ao vivo falar com o Eduardo Idaló, que tem mais informações. Idaló, conta pra gente, o homem tinha alguma relação com essa vítima? Boa noite. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, a Polícia Civil cumpriu esse mandado de prisão contra esse homem, um senhor de 55 anos, pela suspeita de abuso sexual contra essa idosa de 79 anos. A relação entre eles era comercial. Ele é vendedor de artigos religiosos e essa senhora de 79 anos contou para a polícia que era cliente dele. Ela ia até ele também fazer a compra de produtos religiosos, como ele também tinha o costume de ir até a casa dela para mostrar alguns produtos para ela fazer a compra. Ela contou para a polícia que numa dessas idas foi surpreendida por uma atitude dele que chegou a se masturbar em cima das plantas dela e contra a vontade dela também pegou a mão dela e colocou na parte íntima dele. Ela também relatou para a polícia que por ligação ele falava de coisas pornográficas. A polícia continua as investigações porque pelo menos mais uma idosa também de 73 anos já relatou que passou pela mesma situação. Nós conversamos com a delegada, veja só. As vítimas narraram ainda que o investigado praticou as mesmas atitudes com outras idosas na vizinhança, mas elas, por medo, por vergonha, não denunciaram os fatos. A Polícia Civil acredita que com a prisão desse homem, outras mulheres procurarão a polícia para denunciá-lo. O investigado poderá responder pelo crime de estupro, que prevê uma pena de 6 a 10 anos de prisão. Como você viu aí, a polícia então continua investigando para que outras vítimas também possam fazer denúncia sobre esse caso. Volto com você, Bruno. Inacreditável, né, Idaló? Obrigado pelas informações. Olha, um homem foi preso na região do entorno por se passar por um policial. Ele usava um colete e carteira de mentira. Vamos ao vivo, então, falar com o repórter Myron Walton, lá de Lusiânia, que tem mais informações sobre esse caso e vai contar agora pra gente toda essa história, né, Myron? Conta pra gente como que a polícia chegou até esse homem. Boa noite pra você. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite para quem está nos assistindo, viu? A Polícia Rodoviária Federal chegou até esse homem depois que o cobrador do ônibus desconfiou que aquele homem estava se passando por policial, um falso policial, só para ter a gratuidade da passagem. Ele já estava pegando o mesmo ônibus, a mesma linha, no mesmo horário, há pelo menos 30 dias. Quando a PRF abordou esse homem, ele apresentou uma carteira de Polícia Federal, um distintivo de segurança pública, uma máscara da Rotan e também um spray de pimenta. A Polícia Rodoviária Federal disse que o distintivo, da Polícia Federal
era falso. Já o distintivo de segurança pública é algo que nem existe, algo facilmente aí feito pela internet. Já a máscara da Rotan ele conseguiu por outros meios. Além disso, ele ainda andava com uma carteirinha de vigilante para tentar enganar os funcionários das empresas de ônibus, viu, Bruno? Esse homem foi preso e agora vai ser investigado. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Myron. E veja a seguir, a polícia apura o caso de uma bebê que foi parar na UPA em Anápolis com hematomas no corpo e sangramento na boca. E ainda as informações sobre o incêndio que atingiu mais de 30 mil hectares no Parque Nacional das Emas. Agora são 7h24, a gente volta já. De volta com o JA2, agora são 7h26. Olha esse caso, gente. Em Anápolis, a Polícia Civil investiga o caso de um bebê que foi parar na UPA pediátrica com hematomas no corpo e sangramento na boca. Vamos voltar então com o Eduardo Daló, ao vivo de Anápolis, que tem mais informações sobre esse caso, né, Daló? E conta pra gente como que a polícia chegou a esse caso, né, que chama a atenção. Boa noite. Oi, Bruno. Pois é, a gente volta com essa notícia triste, né? A Polícia Civil está investigando, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente está investigando essa situação que chegou ao conhecimento da polícia ontem. Em relação a uma bebê de 2 meses que chegou na UPA pediátrica para atendimento ontem aqui em Anápolis e ela estava com vários hematomas no corpo e um sangramento também na boca. Já foram feitos alguns exames preliminares e nessa perícia preliminar ficou comprovado que há a possibilidade de lesão e também de fratura nessa bebê. Eu conversei hoje à tarde com a delegada que está responsável pelo caso. Ela me disse que esses laudos ainda são muito preliminares, mas que o inquérito está apurando a situação de lesão corporal ou maus tratos. O pai e a mãe da bebê já foram ouvidos hoje, mas serão ouvidos novamente. A mãe tem 18 anos, o pai tem 19 anos. A criança está bem, está internada na UPA pediátrica e deve ficar lá por enquanto, viu, Bruno? Volto com você. Que judiação, né, Daló? Obrigado pelas informações. Olha, e uma criança de 8 anos ficou ferida depois de ser arrastada por um cabo de aço. O acidente foi num rancho no distrito de Itaguaçu, perto de São Simão, lá no sul do estado, depois que a família foi desembarcar de um barco. A criança foi levada em estado grave para o Hospital de São Simão e transferida para a Goiânia. Passou por uma cirurgia e agora aguarda a avaliação de um neurologista. Olha, está preso em Pontalina um homem suspeito de estelionato. Ele bancava uma vida de luxo aplicando golpes pela internet. Ele vendia celulares de alto valor, mas não entregava. Nas redes sociais, uma vida de luxo, ostentação e viagens internacionais. Mas, segundo a polícia, o dinheiro que bancava essa boa vida era do crime. Ele criava diversas páginas de Instagram e grupos de WhatsApp, certo? Nos quais ele veiculava os produtos, ele se passava por páginas de lojas de grande renome. Depois que a vítima caía no golpe, ela era bloqueada das redes sociais do anúncio. Assim que a pessoa enviava para ele o dinheiro relativo a essas mercadorias, ele sumia. Para dar mais credibilidade aos anúncios, o próprio suspeito fazia comentários, se passando por clientes satisfeitos, e usava esses prints em publicações. Nesse, a suposta cliente escreve: "Tô muito satisfeita e desculpa a perturbação." O suspeito responde: "Agradeço o feedback, Gabriela." Nessa outra mensagem, a falsa cliente relata: "Cheguei do serviço e me deparei com essa coisa linda. Chegou bem antes do que imaginava." A polícia ainda não tem um número exato de vítimas desse golpe, mas já se sabe que pessoas de todo o país foram lesadas. Recentemente, uma delegada do estado do Rio Grande do Sul entrou em contato comigo, justamente por uma vítima lá do Sul ter enviado dinheiro para a conta do investigado. O prejuízo pode chegar até R$1 milhão. O homem foi preso por estelionato e lavagem de dinheiro. Olha, a defesa do suspeito disse que as acusações dos crimes e a vida de luxo vivida por ele são exageradas. Diz também que ele está colaborando com a justiça para esclarecer os fatos e vai provar a relação entre seu patrimônio e seu trabalho.
Olha, 200 famílias carentes de 2 distritos de Catalão receberam hoje cestas básicas. A iniciativa é de voluntários da Legião da Boa Vontade, a LBV. As famílias de Pires do Rio, Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde foram cadastradas com antecedência e as cestas foram compradas a partir de doações dos próprios moradores de Catalão. Além de alimentos, as cestas também têm kits de higiene. A entrega foi com horário marcado para evitar a aglomeração. O dia hoje no Parque Nacional das Emas, no sudoeste goiano, foi de monitoramento do fogo que já está controlado. Mais de 30 mil hectares de cerrado foram destruídos pelas chamas. Vamos ao vivo então lá para a região de Jataí. A Ana Paula Moreira tem mais informações, né, Ana? Boa noite para você. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora o parque segue sendo monitorado com a ajuda da tecnologia, com a ajuda de drones que sobrevoam toda a região e também por terra. Equipes de brigadistas de Goiás e do Distrito Federal estão fazendo esse trabalho. Como você disse, o fogo já foi controlado, mas ainda existem outros requisitos, como troncos de árvores que continuam queimando. Por isso, eles estão lá fazendo esse trabalho de monitoramento para evitar que novos focos de incêndio voltem a surgir. Eles estão inclusive fazendo esse trabalho agora à noite. Bombeiros de Goiás e do Mato Grosso que estavam ajudando os brigadistas nesse trabalho, eles já deixaram o parque. E olha, devido à vegetação muito seca, aos ventos muito fortes, ainda há risco de que as chamas espalhem o fogo, que esse fogo fique fora de controle, que foi o que aconteceu. Mais de 30 mil hectares do parque foi totalmente consumido pelo fogo. Agora, esse incêndio foi controlado depois de 4 dias de muito trabalho. Esse incêndio que começou na última sexta-feira e só foi controlado na manhã de ontem. Na tarde de hoje, equipes da CMBio e produtores rurais ali da região fizeram uma reunião para encontrar aí meios de controlar esse novo incêndio, visto que agora no mês de agosto é um mês muito seco e há maior risco de incêndio. Portanto, Bruno, os brigadistas continuam na região fazendo esse monitoramento para evitar novos focos de incêndio. Volto com você. Trabalho muito importante, né, Ana? Obrigado pelas informações. Olha, e na região da Chapada dos Veadeiros, os bombeiros ainda trabalham para acabar com o incêndio que atinge o Vale do Paraná. Vamos ao vivo falar com o Mário Otton, que atualiza para a gente essas informações. Mário, boa noite para você. Boa noite, Bruno. Olha, os bombeiros estão trabalhando desde segunda-feira para tentar apagar essas chamas, que estão atingindo uma região de 400 hectares lá no Vale do Paraná, em São João da Aliança, na região da Chapada dos Veadeiros. Essa metragem, 400 hectares, Bruno, equivale a mais ou menos 560 campos de futebol. As labaredas, elas acabam se alastrando rapidamente, Bruno, já que a vegetação está muito seca e venta muito, ou seja, é o cenário perfeito para a destruição pelo fogo. O comandante dos bombeiros disse que, além dos militares, muitos voluntários se alistaram para poder ajudar no combate a essas chamas. O principal objetivo agora é fazer com que o fogo não chegue próximo das residências, das propriedades rurais, das casas e das chácaras que existem por lá. Essa é uma serra muito íngreme, com muitas pedras, o que acaba dificultando bastante, Bruno, o trabalho desses bombeiros e também dos militares. Olha, o combate às chamas vai continuar madrugada e noite adentro, viu? Eu volto com você. Que bacana, né, Mário? Voluntários participando desse trabalho muito importante na região. Obrigado pelas informações. 7h36, de volta com o JA2. A gente te mostra agora que no sudoeste do estado já começou a colheita do sorgo. Nos próximos dias, o cenário nas lavouras é de máquinas trabalhando a todo tempo. Tudo abastecido, aí é só rodar no campo e colher. Nesta propriedade de Rio Verde, os trabalhos devem durar pelo menos 5 dias. É que são 160 hectares de sorgo. O produtor rural está otimista, já que está negociando a saca do grão pelo dobro do preço em relação à última safra. Estamos numa fase de negociação por conta desse mercado, que ele teve essa grande alta de semana passada para cá. E a estimativa é alta, valor agregado entre R$ 79 e R$ 80 a saca de sorgo. Em Goiás, devem ser colhidas mais de 1.300.000 toneladas de sorgo, quase 20% a mais do que a safra 2020, deixando mais uma vez o estado líder na produção. Só em área plantada teve um leve crescimento de 2%, chegando a mais de 380 mil hectares do grão.
A imagem do dia é de uma noiva que não imaginou que o casamento dela seria quase uma aventura. Olha só, a Maria de Fátima, técnica em enfermagem e mora em Formosa, conseguiu agendar o casamento para hoje em Brasília. Mas o carro que levava a noiva e padrinhos apresentou problemas mecânicos e parou na pista, na BR-020. Por sorte, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal estava passando por ali e os agentes deram uma carona para a noiva, que conseguiu chegar a tempo do casamento. E acredite, sem atraso. Hora do Boa Noite, a gente encerra agora com imagens do Parque de Jaíra, lá em Anápolis. Boa noite para você, até amanhã.